Olá, eu sou Oswaldo, gerente de produtos da Fluke do Brasil. E esse é o calibrador de processo documentador 754. O calibrador de processo 754 vem em uma bolsa onde você tem todo o suporte para bombas de calibração para gerar pressão. Ele também pode suportar os módulos de pressão da linha 750P. Essa bolsa você tem dois compartimentos onde você pode colocar os cabos, toda a parte do carregador, os cabos de medição, garra jacaré. Existe uma bolsa no compartimento traseiro onde você pode colocar outros acessórios, uma ponta de temperatura. Enfim, essa bolsa ela é prática para que você possa carregá-la no campo, e ele também tem uma alça para que você possa se locomover na planta. Eu gostaria de apresentar esse calibrador e fazer um overview para que todos conheçam esse calibrador 754 documentador. O 754 é o multicalibrador, documentador de processo. Ele tem na parte lateral a mini USB, tem toda a parte para carregamento, para você fazer a recarga da bateria, que é recarregável, que está na parte traseira, Você simplesmente vira essa chave, você tem acesso, à troca da bateria, e ela está independente da parte eletrônica do equipamento, ok? Você não tem acesso quando você faz a troca da bateria. Do outro lado, você vai ter a conexão para os módulos de calibração 750P, e na parte de baixo é o conector para a parte de uma probe de temperatura, que pode ser um PT100, onde você vai fazer toda a parte de leitura de temperatura, se assim for exigido, na calibração que você estiver desempenhando. Bom, eu gostaria de falar de algumas das funções. Você vê que ele tem um display largo, onde você tem acesso a todas as informações. O equipamento ele está todo na parte de português, tá certo? Você tem aqui a parte de bateria, a carga de bateria. Ele te dá toda a informação de data, hora, porque isso é muito importante quando você faz toda a parte de calibração e documentação, Aqui você tem toda a parte de escala. Aqui nós estamos fazendo a parte de medição. Então eu posso ter a parte de corrente. Eu tenho aqui a tecla para a parte de tensão, também uma parte de medição. Eu também posso intervir na escala, ok? Nessa próxima tecla a gente vai ter a parte dos termopares e da resistência. Se eu colocar aqui, eu posso apertar o cursor, navegar e escolher um termopar. A partir do momento que eu escolho, eu só seleciono, e aí ele me dá todas as informações. Então é um termopar tipo K. Como ele não está plugado, eu não tenho nada plugado no equipamento, então ele não vai estar colocando a leitura. Bom, eu tenho a referência de temperatura, que é do ambiente, Ele está me dizendo que está aberto porque não tem nada plugado aqui. E aqui eu tenho toda a parte das normas, ITPS 90. Essa referência de temperatura é bem importante para a parte de calibração e também para compensações aí de junta fria, Eu tenho a possibilidade de selecionar uma resistência. Então aí é RTD, eu simplesmente dou Enter aqui, ele vai me colocar, Então eu tenho PT100 nas duas normas, níquel 20, PT, níquel 120, desculpa, PT200, enfim, PT1000, cobre 10, eu só mudo com o cursor, faço a seleção e posso fazer as medições, É bem importante essa tecla, Essa tecla é quando eu quero fazer as medições da parte de pressão. Ele é um multicalibrador, Então eu tenho desde a parte de temperatura, parte de documentação e a parte de pressão. Quando eu coloco, aperto essa tecla e ele mudou para a parte de pressão, eu também posso selecionar as diferentes unidades, enfim, se bar, se PSI, quilos, enfim, eu posso fazer a seleção que eu desejar aqui, Eu tenho uma tecla onde eu posso fazer a parte de iluminação, retroiluminação do display, Continuando, eu posso vir para a parte
de tensão. AC, eu posso ver a parte de frequência, eu tenho as escalas de frequência, onde eu posso selecionar também, né? E eu tanto posso fazer isso para medição quanto para geração. Aqui eu vou ter a parte de resistência e eu também posso modificar a escala. Eu vou colocar agora na parte de geração e vocês vão ver que a mesma coisa acontece. Eu posso ter tensão, eu posso mudar a escala, ter milivolt, eu posso ter volt, eu poderia ter miliampere, né? Eu poderia simular o transmissor, né, para a parte de calibração de um transmissor de 4 a 20 miliampere, por exemplo, né? Bom, eu posso também subdividir o display. Então, nós estamos em Measure, tem a parte de pressão. Eu vou jogar aqui em Source, eu vou apertar o Setup, e aí eu tenho toda uma parte para ativação do loop. Vamos supor que seria um transmissor de pressão com 4 a 20 miliampere. Eu vou ativar, tá certo? Essa função. E então, vou dar como concluído aqui. E eu vou ter essa parte do source. Como eu não tenho nada plugado, né, ele não vai aparecer. Mas é só para mostrar para vocês que eu posso ter agora a parte de pressão na parte de cima, né? E eu teria aqui a parte de alimentação, né, desse transmissor na parte de baixo. E aqui eu poderia ter também a parte de leitura de 4 a 20 miliampere ou vice-versa, né? Eu poderia ver a parte de pressão aqui e a parte de leitura do 4 a 20 miliampere na parte superior. Era só inverter aqui, tá certo? Mas o mais importante aqui é que eu tenho todas as funções, né, para que eu possa fazer a calibração. Se eu estivesse desenvolvendo a calibração, então eu teria o como encontrado, né, eu faria essa rampa de calibração, gravaria isso na memória do equipamento e depois, se precisasse de um ajuste, faria o ajuste e depois eu iria rodar uma nova calibração como encontrado, tá certo? Enfim, várias funções, né? Eu poderia estar com uma rampa aqui, uma geração de corrente e fazer passo, né? Para fazer 4 a 20 miliampere para uma válvula ou para mandar uma leitura para a sala de controle ou para um CLP. Enfim, várias funções eu posso estar desempenhando com esse equipamento. Eu vou voltar aqui para a parte de tensão, né? Porque eu quero mostrar para vocês essa tecla aqui, aonde é a função HART para o equipamento. Então eu vou, quando eu aperto aqui a parte de HART, ele está dizendo para mim que não tem nenhum dispositivo plugado aqui, né? A gente já deixou ativado, né, a parte de geração, então ele está entendendo que eu iria plugar um equipamento aqui que tivesse a linguagem HART. Como eu não tenho nenhum dispositivo, ele está dizendo que eu não tenho para me pressionar e consultar ou verificar e voltar aí para fazer a função novamente. Mas eu queria mostrar para vocês e dizer, né, que esse equipamento ele tem uma biblioteca de HART, né? Então eu posso ter qualquer tipo de transmissor, um Yokogawa, um Emerson, enfim, até alguns que não tem uma marca tão comum assim no mercado, né? Hoje nós temos inúmeros fabricantes, né? Fabricantes em toda parte, na China, enfim. E esses equipamentos eles são reconhecidos por esse equipamento, né, pela biblioteca, e você pode desempenhar a parte da calibração. Bom, aqui na parte de baixo, né, do equipamento, eu tenho uma parte para geração e uma parte para leitura, né? Se eu estivesse falando de um RTD, eu poderia ter ele a 4 fios, 3 fios, 2 fios, né? Eu tenho uma parte de geração de 30 volts aqui, uma parte de 50 volts, depende daquilo que eu estiver alimentando ou que eu quiser gerar uma escala de tensão. Eu tenho toda a parte de medição aqui, né, onde eu posso estar fazendo uma leitura de um RTD 4 fios ou de um termopar, e eu tenho aqui o plug já, né, para o termopar. Mas o mais importante, né, é mostrar para vocês, né, que o equipamento da Fluke, ele tem, a Fluke preza muito pela parte de segurança, né? E o equipamento ele tem uma certificação CAT2 que é 300 volts. Então ele é um equipamento que é certificado para a parte elétrica, né? E a gente não encontra isso, né? Esse respeito com o consumidor com os outros calibradores, né? Esse calibrador ele é certificado, né? A Fluke ela tem o propósito de trabalhar com protocolos
protocolos abertos. Nós temos o nosso software, né, que você pode estar adquirindo para fazer toda a parte de controle, né, das calibrações, mas ele também pode trabalhar com softwares, por exemplo, como a AMS da Emerson, com Meridian, SAP, Procal 5, enfim, vários softwares esse equipamento pode suportar, ok? Um outro ponto é que esse calibrador, né, ele também pode controlar blocos secos, os blocos secos da Fluke. Então, se você plugar esse equipamento junto com um bloco, ele escraviza o bloco e você faz a calibração e pode fazer toda a parte de documentação desse equipamento. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse overview que a gente fez com o calibrador documentador de processo 754, né? Eu gostaria de convidar vocês para nos seguir nas nossas redes sociais. Deixe seus comentários, né? Deixe um like se você gostou desse vídeo. Fluke, mantendo o seu mundo funcionando.